Olá pessoal de falências e recuperações de empresa. Agora vamos analisar um artigo muito importante. Artigo 141 da Lei Falimentar e de Recuperação de Empresas, que fala nesse artigo 141. No vídeo anterior nós falamos da realização do ativo. Muito bem. Realizado o ativo, com a venda dos bens, qual é a consequência desta venda em relação ao comprador? Isso que o artigo 141 vai nos trazer. Então fala o seguinte: na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo. 2 pontos. Todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 83 desta lei, subrogam-se no produto da realização do ativo. Ou seja, todo mundo que tem crédito recebe com a venda dos bens. Ok? 2. E aí é que vem o ponto nevrálgico da situação. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho. O que está falando o inciso 2 do 141? Quem adquire um bem no processo falimentar recebe um bem livre de qualquer ônus. Ok? Esta é a regra. Muito bem. Para a regra existe a exceção. E a exceção está no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, do 141. O que rege o parágrafo 1º do 141? O disposto no inciso 2 do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for. Então veja, a regra é que quem adquire um bem no processo falimentar recebe um bem livre de qualquer ônus. Ok? Esta é a regra. Tá? Mas qual é a exceção? Então veja, alguém pode arrematar um bem no processo falimentar e este bem futuramente servir para pagar dívidas do falido. É possível. Quais são os casos? Inciso 1. Sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. Então, sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. Por exemplo, se o sócio do falido vai e compra um bem, adquire, arremata um bem que está sendo vendido no processo falimentar, então o João é um sócio, o Pedro, sócio, vai lá e adquire o bem. Se ele é sócio da sociedade falida, é evidente que ele vai sofrer as sanções por essa compra, que é a sucessão empresarial. Tá? Inciso 2. Parente em linha reta ou colateral até 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sociedade falida. Vejam, parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida. Portanto, João é sócio da sociedade falida. Pedro é primo do João e arremata um bem no processo falimentar. Este bem adquirido pelo primo pode futuramente sofrer as sanções da sucessão empresarial? Este bem pode futuramente vir a ser expropriado para pagar dívidas? Pode. Por quê? Porque o primo ele é parente de 4º grau. Tá? Por quê? Temos a figura do sócio. Para chegar até o 4º grau, nós temos que buscar o ascendente comum. Então, nós saímos do sócio, vamos ao pai do sócio, que está em 1º grau, vamos ao avô do sócio, vamos ao tio do sócio, para chegar no primo do sócio. E o primo é parente de 4º grau. Portanto, se um primo adquire um bem num processo falimentar em que o seu primo é sócio da sociedade falida, ele sofre as sanções.
da sucessão empresarial. Mas veja uma coisa, não é só o consanguíneo, por afinidade também. Então, o primo da esposa do falido também sofre esta consequência. Então, é consanguíneo ou afinidade. A família da esposa ou do esposo do falido, tá? Ou da falida, também sofre essa sanção. Tá? Então, é muito importante. Vejam a primeira ideia. Quem compra o bem no processo falimentar, quem arremata um bem no processo falimentar, arremata de forma livre, sem qualquer ônus. Essa é a regra. Entretanto, se quem arremata é sócio do falido ou da sociedade controladora do falido, sofre a sucessão. Parentes em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, até 4º grau, também sofre a sucessão. E, por último, o terceiro, o inciso 3, identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Então, qualquer laranja que arremata um bem, vai sofrer a sucessão. Mas a questão toda é a seguinte, tem que se provar, porque a má-fé, ela não é presumida. A boa-fé é presumida e a má-fé precisa ser comprovada. Portanto, é necessária a comprovação desta fraude. Tá? E aí, o parágrafo 2º, para arrematar, empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novo contrato de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Magnífico, muito bom. Isso cumpre com o princípio da função social da empresa, que decorre lá da função social da propriedade. Tá? E também, princípio fundamental, valor social do trabalho. Qual é a lógica do parágrafo 2º? Vamos pensar o seguinte, em Osório tem a fábrica que está sofrendo processo falimentar. Alguém vai lá e adquire a fábrica no processo falimentar. E esta fábrica está em atividade, que é o que pode. Quem arremata, compra a fábrica e as pessoas que estão lá trabalhando permanecem trabalhando, elas seguem com um novo contrato de trabalho. E as obrigações anteriores do falido não vão atacar o novo contrato de trabalho e o novo empregador. E isso é cumprimento da função social da empresa, da função social do contrato, da função social da propriedade, do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, o parágrafo 2º, ele é muito interessante e muito relevante do ponto de vista social. Então, quem adquire o bem do falido e se este bem estiver sendo utilizado para o trabalho, essas pessoas que permaneceram trabalhando vão começar um novo contrato de trabalho sem os vícios e as obrigações do contrato anterior do falido. Então essa é a análise do artigo 141 da Lei Falimentar. Tchau, um abraço.